Informação urgente: o técnico Carlo Ancelotti é condenado a 1 ano de prisão. O treinador da seleção brasileira é acusado de fraude fiscal. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou Jonatas Santos, chegando com tudo, trazendo com riqueza de detalhes essa informação importante. Mas antes eu peço, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo escrito inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixa o like no vídeo. É muito importante para o nosso trabalho, é importante para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos interessados nesse assunto. Obrigado pelo like e pela inscrição. Sem mais delongas, vamos aqui às informações de última hora. O técnico Carlo Ancelotti, o treinador da seleção brasileira, foi condenado a 1 ano de prisão por crime de fraude fiscal cometido em 2014. O treinador da seleção é acusado de fraudar o Tesouro Público na Espanha e terá que pagar multa de 2,4 milhões de reais. Vamos aos detalhes, confirmado no dia de hoje pelo Globo Esporte. Além do cárcere, o Tribunal de Madrid também condenou a pagar uma multa de 386 mil euros, 2,4 milhões de reais, e a perda da possibilidade de obter ajudas e subsídios públicos e o direito de usufruir de benefícios ou incentivos fiscais ou da Previdência Social durante 3 anos. Como treinador não tem antecedentes criminais e as suas dívidas com a justiça já foram pagas pelo Real Madrid, a pena não implica em prisão obrigatória. O Globo Esporte, inclusive, tentou contato com a CBF ou a assessoria do técnico Carlo Ancelotti, que ainda não se manifestaram sobre a condenação. É claro que estamos num plantão a todo momento, atualizando as informações para saber o posicionamento da CBF, do técnico Carlo Ancelotti, através da assessoria. Sempre bom ouvir os dois lados, mas de antemão essa é a primeira informação. Segundo a denúncia do Ministério Público local, o italiano teria fraudado o Tesouro Público nos exercícios de 2014 por 2,3 milhões e em 2015 por 4,1 milhões. No entanto, o treinador foi absolvido das acusações relacionadas a 2015. O Ministério Público chegou a pedir quase 5 anos de prisão para Carlo Ancelotti, em julgamento realizado nos dias 2 e 3 de abril, enquanto ainda era treinador do Real Madrid. Ancelotti declarou que nunca teve intenção de fraudar o erário e, abre aspas para o treinador, eu só estava preocupado em receber o salário líquido de 6 milhões por 3 anos. Nunca percebi que algo estava errado, nem recebi nenhuma notificação de que o Ministério Público estava me investigando, afirmou o técnico Carlo Ancelotti em julgamento. Claro que é algo que preocupa, que acaba diretamente, por mais que esteja ligado à vida particular e à vida pessoal do técnico Carlo Ancelotti, mas acaba mexendo, porque nesse momento a empolgação, a animação com a seleção brasileira, com tudo que está acontecendo, tomara que não venha atrapalhar o lado profissional. Vamos aguardar o posicionamento do Ancelotti. A gente traz essa notícia, essa informação em primeira mão para o torcedor que está aqui e muita gente perguntando ao nosso veículo, ao nosso canal sobre esse assunto. Esse é o primeiro posicionamento, tendo mais alguma atualização logo mais no nosso vídeo diário, na nossa segunda edição. Vamos trazer para você, torcedor. Agora, tratando de assunto da seleção brasileira, essa semana trouxemos a informação que um pedido do técnico Carlo Ancelotti, já desde a sua chegada, foi atendido. O treinador demonstrou o interesse e o desejo de jogar com a seleção, aliás, de treinar a seleção brasileira em um jogo no Maracanã. O pedido foi atendido, a CBF de antemão estudava o jogo para Minas Gerais, para Belo Horizonte ou para o Beira-Rio, no Rio Grande do Sul, até mesmo em um prestígio, às famílias que tiveram a perda dos seus entes queridos e familiares com as chuvas do Sul. Seria esse o objetivo de uma aproximação da seleção brasileira, tendo em vista
que no Beira-Rio, no dia do jogo da seleção brasileira contra a seleção chilena, acontecerá um show do Gilberto Gil. E no Mineirão, também em Belo Horizonte, acontecerá nas datas dos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo 2026, shows nesse período. Com isso, o Maracanã será o palco da partida pela rodada das eliminatórias para Brasil e Chile. O Brasil encara também, logo em seguida, no dia 9, a Bolívia, né, em La Paz. São os dois próximos compromissos, comandados pelo técnico Carlo Ancelotti, e dentro dessa estratégia do treinador da seleção brasileira, a seleção vai se preparar nesse período na Granja Comari, em Teresópolis, né, local que proporciona para os jogadores uma infraestrutura, já foi visitado inclusive pelo técnico Carlo Ancelotti na sua chegada, que gostou e elogiou bastante a estrutura da seleção brasileira. A Granja Comari, ela conta com uma estrutura de ponta que passa à frente de muitos clubes europeus, considerando que o técnico Carlo Ancelotti veio de lá e conhece muito bem a estrutura, né, do Real Madrid, dos clubes que ele passou pela Itália, pela Inglaterra, pela Bundesliga, e ele, fazendo essa comparação, percebeu o quanto a seleção brasileira proporciona essa estrutura na Granja Comari, onde a seleção brasileira, além de se preparar para os jogos da próxima eliminatória, vai também se preparar na Granja para a Copa do Mundo, né? E falando em preparação, a diretoria e profissionais ligados à CBF já começaram o mapeamento dos camp bases, ou seja, acampamentos base para a seleção brasileira para a Copa do Mundo. Os agentes da CBF foram a Orlando, Miami e Seattle, lugares onde a seleção brasileira pode realizar sua preparação, seus treinamentos para a Copa do Mundo do Canadá, do México e dos Estados Unidos. A seleção brasileira tenta ao máximo já decidir os seus locais de treinamento, justamente para poder se antecipar e dar uma estrutura aos seus jogadores durante tanto o período da preparação quanto o período dos jogos da Copa do Mundo 2026. E não menos importante, a última novidade é a lista. O técnico Carlo Ancelotti já prepara uma lista de jogadores para poder acompanhar, para poder convocar para a próxima data FIFA e também para a Copa. E uma novidade é o retorno do atacante Neymar. O Neymar é um dos jogadores que o técnico Carlo Ancelotti já demonstrou que conta com o jogador do Santos, ele em perfeita condição, em perfeita forma física. E o objetivo agora do jogador do Santos, camisa 10 do Santos, é buscar essa a melhor estrutura física, melhor condicionamento para estar à disposição. Claro, a questão do Neymar é foco. Estando focado, estando 100% fisicamente, vai agregar e ajudar muito a seleção brasileira comandado pelo técnico Carlo Ancelotti. Essas são as últimas notícias e informações da seleção brasileira. Claro, damos início a uma notícia que preocupa, né, que chama a atenção, mas tendo alguma atualização, seja da parte da CBF ou da assessoria de imprensa do técnico Carlo Ancelotti, vamos trazer para você aqui, tá? Mas de antemão, Ancelotti condenado a 1 ano de prisão por acusação de fraude fiscal. O treinador da seleção brasileira terá que pagar uma multa, e a informação é que cerca ali acusação por uma condenação a 1 ano de prisão. Bom, vamos aguardar os desfechos, né, dessa informação, os próximos detalhes, para deixar você sempre bem atualizado. Falando em atualização, galera, é importante, tá? A sua inscrição, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, BTB Esporte, sempre ligado, sempre próximo às informações da seleção brasileira, pentacampeã mundial. Estamos de olho, na cola, para deixar você sempre bem atualizado e informado, tá bom? Obrigado por nos acompanhar até aqui, obrigado por você ter deixado o like, ter se inscrito no canal. Um abraço para todos, um abraço também para todos que nos acompanham aqui e acabou de se inscrever, um salve, tá bom? Valeu, BTB Esportes em todos os lugares, até o próximo vídeo.